amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Tiro Talks com meu amigo Adilson Carvalhal Júnior, mais conhecido como Júnior. Fala, amigão, tudo bom, Ricardinho? Tudo Como bem? É que tá? Um baita prazer hoje Obrigado. fazer parte desse evento aqui. É uma honra. E esse ano completa 54 anos a Casa Flora. Completamos 54 anos, uma história, empresa familiar, né, que começou muito com um sonho do meu pai e que começou praticamente do nada, pegando mercadoria emprestada lá do meu avô. É mesmo. E por meio que uma sobrevivência da família, né? Era seu pai que fazia o queijo? Meu avô fazia o queijo. Meu avô fazia o Que queijo. chamava Flora. Que chamava Flora, que é de uma vilazinha chamada Flora. Sim. E aí, meu pai, quando montou a Casa Flora, ele gostava do nome Flora e acho que ele foi muito feliz porque o nome casa, a gente gosta muito do nome casa porque essa questão familiar, mesa, então pra gente Casa Flora foi um nome muito abençoado, assim, que ele conseguiu fazer e hoje, graças a Deus, é uma empresa que cresceu bastante. Hoje realmente é uma coisa que acho que nem ele pensava que a gente ia chegar aqui, 54 anos, da forma que nós estamos hoje. Parabéns, viu? Muito obrigado. E como foi que você conseguiu emagrecer tanto? Porque, cara, como trabalhar com comida... É difícil, tem que estar um pouquinho mais disciplinado. Não, mas eu falo a verdade, você fechou a boca? Fechei a boca e comecei a treinar por conta do... Assim, eu fiz 55 anos em novembro, né? Ah, e a gente... que velhinho. Não, mas não é velhinho, mas a gente precisa começar também a se cuidar, né? A gente precisa fazer mais exercício. Então eu comecei a fazer um treino a partir daí. Você rejuvenesceu. Obrigado. Verdade, tá com cara de menino. Acho que agora eu te conheço como menino. É importante isso, é importante. Que bom. Mas foi uma nutricionista, tudo? Fui uma nutricionista, mudei alguns hábitos alimentares, mas Legal. o que mais ajudou, eu acho que foi o treino, realmente. Que tipo de treino você foi na academia? Faço um personal que vai lá no prédio em casa, né? Legal. E treino spinning também, que aí eu... spinning é bom total. que queima bastante. Haja energia, hein? Haja energia. Haja creatina. Haja creatina. E você consegue participar de todos dos novos produtos de educação que você traz? Como que é isso? Assim, quem trabalha nesse setor é convidado quase todo dia para algum tipo de evento. Não, né? eu imagino. Então, eu particularmente comecei a ser mais seletivo naqueles que realmente eu preciso ir, né? E aqueles que posso mandar alguém lá do nosso time eu prefiro, né? Porque realmente, primeiro até para estar mais em casa, com a família também, né? Mas eu penso muito nessa questão da onde e quando eu sou muito importante estar. Então, óbvio que eventos importantes a gente tem que então, estar. Obrigado por estar aqui, né? Não, isso aqui é muito importante. Hoje é um evento muito importante para mim estar aqui. Obrigado. E então, nesse sentido, eu acho assim, dá para conciliar e se equilibrar. Óbvio que se você abusa demais, num dia você tem que compensar no outro para maneirar, senão não tem jeito, né? Uma matemática aí, né? E você como empresário agora, Júnior, porque assim, eu vejo assim, com tanta gente que eu converso, que uma das dores do empresário brasileiro é quando a empresa é familiar. E como que você... Conta um pouquinho como surgiu a Casa Flora. Eu até te cortei, desculpa, você estava falando o nome e até como foi a sua entrada. Me conta um pouquinho, por favor. Assim, empresa familiar é um desafio. Eu acho que, óbvio, cada tipo de empresa tem o seu desafio, mas a empresa familiar acho que é um desafio importante porque tem uma hora que tem muita gente dentro da história, né? Meu pai começou a empresa com um outro tio que faleceu, que não era o pai do neto. E depois o pai do neto vem para a sociedade também, juntou uma empresa que era do meu avô com a Casa Flora e ficou tudo só essa única empresa. A Casa Flora nasce em 70 como um atacadista de secos e molhados, que a gente chamava na época, né? Pouca bebida, pouco vinho, mas muita mercearia, queijos, frios, bacalhau, azeitona, fruta seca. E aí começa a andar e teve um bom crescimento. Eu lembro que meu pai, é até curioso como muda esse nosso mercado. Tá vivo. Vai fazer 83 anos esse ano. E é muito até gozado como o varejo mudou, né? Porque na época lá do meu pai, os feirantes eram grandes varejistas, entre aspas. Nossa, eu lembro, as feiras. As feiras livres. Hoje em dia, infelizmente, praticamente já não tem, né? Mas era o abastecimento do bairro, era a feira livre. Não tinha tanto aquele supermercado nesse formato que é hoje, né? Sim. E aí a empresa foi se desenvolvendo e tal, só que ela nunca importou. Até então ela nunca importou.
E eu entro na empresa em 89, eu já tenho 35 anos de empresa. Caramba. Quando eu entro em 89... Tava com 20. 20 anos. 20 anos. E 20 para 21, né? Eu entrei em janeiro, tinha acabado de fazer 20 anos. Quando eu entro na empresa, logo em seguida, o Collor abre o mercado, na década de 90. Sim. Então, quando ele abriu o mercado, eu sempre via a gente comprando muita quantidade, mas nunca importava direto. E eu falei lá para o meu pai, poxa pai, acho que é importante a gente importar porque a gente é uma alavanca de crescimento e você conseguir importar e você faz mais volume, você vai ser mais competitivo em preço e tal. Legal. E era um segmento muito, muito novo para eles e que dava muito medo, dólar, como é que era o mercado, falar com alguém internacional, como é que funcionava. Realmente era uma dinâmica na década de 90, que era um mercado totalmente fechado. Nossa, fazer um telefone internacional era carésimo. Não, carésimo. Você não tinha... A gente está falando da época que estava nascendo o fax, né? Quer dizer, uma coisa... A comunicação em si era muito difícil. Difícil. Então, quando eu entro... Não existia e-mail. Exatamente, mas imagina, zero, demorou muito para existir e-mail. Então, aí eu começo a fazer um trabalho de investigar, ir atrás, tudo, e em 92 a gente começa a importar. E aí, ainda no segmento que a gente trabalhava, fruta seca, bacalhau, um pouco de azeitona e tal. Com as viagens internacionais para buscar os fornecedores, eu vi que o setor de vinho era um setor muito atrativo e que tinha muito pouco mercado aqui no Brasil. E aí eu comecei a me interessar mais, comecei a estudar, comecei a conhecer, comecei a participar de feiras internacionais. E aí a gente começa no setor de vinho entre 94 e 95. E aí acho que realmente foi um diferencial importante para a empresa, porque a empresa começou a ser uma empresa construtora de marcas, a trazer marcas internacionais e começar a construir essas marcas aqui no Brasil. Então, isso foi muito importante, porque a empresa tinha um bom nome, era um atacadista, tinha muito cliente já, né? Então tinha cliente em todo o país, né? Porque lá na zona cerealista era uma zona que, na época, na década de 80, 90, muito comerciante de fora ia até lá. E aí, com isso, a gente já tinha uma base importante. Então, quando a gente começa a construir o nosso portfólio de vinhos e com uma base de cliente já com credibilidade e tudo, a gente começa realmente a ganhar corpo. Então, hoje a Casa Flora é uma grande construtora de marcas, é uma casa de marcas, né? Então, a gente sabe que a gente hoje realmente tem marcas importantes no nosso setor. Então, eu acho que a empresa foi se reinventando dentro do próprio negócio, que era um bom negócio na época, que era o atacado, mas... Sim. Com a abertura e a oportunidade de um mercado novo, acho que a gente soube capturar esse mercado quando ele estava nascendo, entendeu? Sim, sensacional. Que hoje está em quantos produtos? Hoje a gente mais ou menos 1.200 produtos, né? Tem uma sazonalidade, né? Tem os picos e tal, mas são 1.200 produtos mais ou menos que tem. E aí, como você bem perguntou, empresa familiar, eu acho que aí veio depois o neto, meu primo, e aí chegaram outros irmãos. Então, como é que você... Qual o desafio de uma empresa familiar, né? Exato, essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro, muita transparência. Eu acho que a empresa familiar ela tem que ter boa comunicação e muita transparência. Então, a gente foi evoluindo nisso também, né? Porque o jeito dos meus pais, dos nossos pais serem, era um pouco diferente do que a gente é. Então, fazer essa sucessão é muita comunicação, muita transparência, muita confiança, né? Quer dizer, tem que ter muita credibilidade. A gente também tem que aprender com outras empresas e estudar um pouquinho como é que é a melhor governança disso, palavra que é muito moderna hoje, mas na época não era, e a gente realmente isso é muito importante. Nem existia, né? Exatamente. Trazer profissionais para te ajudar nisso, para que você realmente tenha uma empresa que esteja preservada da família, né, em termos que mantenha a família, que seja mantenedora da família, mas de uma maneira também que seja... de um lado, não atingida pela família, né? Que ela seja protegida também dela. Então, eu acho que a gente conseguiu bem isso. Para não afundar, né? Isso, exatamente. Porque hoje, muitos agregados acaba complicando. E eu acho que a gente tem hoje, por quantidade de não só de cursos, mas de pessoas que são especializadas em ajudar as empresas familiares... até por bons e maus exemplos que a gente infelizmente teve nesses últimos anos, se você realmente quiser se profissionalizar e mantendo um caráter familiar, você consegue hoje, né? Agora, tem que buscar as pessoas certas e tem que ter uma convivência muito amigável, né? Eu acho que isso é muito importante. Por mais que você tenha alguma diferença de opinião, de
de visão, mas você tem que ter uma convivência muito amigável, né? Você brigava muito com seu pai? Ah, eu Brigava assim no sentido... Não, sim, eu acho que briguei em algumas coisas, principalmente na questão de importação, porque às vezes para você romper, o problema geracional é isso, né? O seu pai, ele tem uma história consagrada já e você é o que está chegando querendo empreender dentro do próprio negócio. Então, é impossível sem ter algum pouco de conflito, Aquela entendeu? frase, eu fiz até agora e já deu certo. Exatamente, cara, exatamente. E o medo, né? Porque é um desconhecido, né? Realmente, importar na década de 90, quando o mercado começou a abrir, era um desconhecido. Tinham poucas importadoras ali naquele momento, tanto que você vê que a oferta de itens que tinha no nosso varejo era muito baixa. Então, tem que ter, eu acho que tem que ter mais assim, mas é o que eu falo, eu particularmente nunca fui de muito conflito, mas eu fui de brigar pelas minhas ideias e por aquilo que eu acho certo. Então, acho que sempre com muito respeito, sabe? Isso é muito importante e ele também sempre me ouviu bem. Ele, óbvio, quando você chega meninão, você precisa provar muita coisa antes dele te dar a chave do cofre, vamos assim dizer, né? Sim, Quer dizer, sim. você tem que provar o seu valor, você tem que, óbvio, e até por uma questão de responsabilidade dele, não é qualquer aventura que ele poderia entrar comigo. Então, eu acho que ele foi vendo que foi tendo mérito e que foi merecendo e que foi um caminho que, por mais que ele não conhecesse, era um caminho que talvez ele deveria ouvir uma geração nova e dar espaço para ela. Então... E você acha que a geração de hoje está assim? Porque eu acho que a nossa geração, que eu tenho também a mesma idade que você, de ouvir um veterano, você acha que está, né, hoje assim? Ou o pessoal já quer... Qual a sua visão disso? Eu acho que a gente era mais educado, né? Eu acho que a gente era mais educado e eu acho que a gente tinha uma visão... Eu acho que hoje tem muita influência de muita gente que tem sucesso muito rápido e todo mundo acha que tem uma fórmula de sucesso para ficar rico muito rápido, com muito pouco esforço. Os entendeu? gurus, né, da internet. Eu acho. Então eu tenho um pouco de medo dessa geração porque eu acredito muito no suor, na gente ralar mesmo e de vir de baixo e de aprender antes de saber mandar, entendeu? Então, verdade. eu acho que, infelizmente, acho que tem uma geração muito apressada, por isso que ela é muito ansiosa, por isso que ela Gostei quer da tudo. palavra, acho que é isso. Então, eu acho que isso às vezes... E às vezes você pode até conseguir pular algumas etapas, mas é difícil, né? Você tem que viver as coisas, né? Você tem que... A nossa maturidade hoje é muito diferente do que quando a gente começou e de 5 e 10 anos atrás. Então, você vai ganhando bagagem com isso. Então, você vai aprendendo com o dia a dia. Eles acham que tem um pouco mais de dificuldade de ter essa visão, né? Eles pinçam cases de sucesso, caras que explodiram muito rapidamente, que todo mundo quer replicar esse case de sucesso. Exatamente, Mas o que não é fácil, né? Não é. E você chegou... Você que foi na empresa, você pediu pro seu pai, como é que aconteceu isso? A sua entrada na empresa? Isso foi muito, muito interessante, porque eu fiz engenharia, né? E eu não estava indo... Civil? Fiz de produção mecânica. Ah, mecânica. E eu achei que engenharia era meu curso porque era bom em matemática, era bom em conta e tinha um raciocínio rápido, então achei que engenharia ia ser esse meu futuro, né? Só que eu estava muito triste em engenharia e eu estava muito desanimado com o curso, tal, não sei o quê. Eu falei lá pro meu pai que eu não estava gostando, tal. E aí ele falou, bom, então vem trabalhar aqui para você ver se é bom. Fica um mês. Olha que legal. E você vê o que você acha, tal, não sei o quê. E foi um mês que eu adorei, cara. Foi um mês que de verdade foi um negócio que eu falei, cara, é essa dinâmica de... Porque a gente tem que pôr tudo num contexto. Em 89, cara, a gente não... Os cursos que existiam na época eram muito mais limitados e quer queira, quer não, eu falo, naquela época eu era um comerciante, não era um empresário, né? E a gente tem que ter esse contexto. E para ser comerciante é uma coisa quase intuitiva, não é tanto uma coisa de formação. Eu acho que você nasce com né? isso. Exatamente. Então, então para você fazer uma faculdade para ser comerciante não é uma coisa que tinha naquela época, como tem hoje, mais informação e mais gestão até, né? Você não falava tanto em gestão, você falava muito mais em compra e venda, você tinha muito mais a coisa do comércio na veia. Então, era uma coisa que me despertou... No primeiro mês eu já estava doido, eu já não queria mais sair de lá, mudei a minha faculdade para a noite, porque eu não queria mais perder tempo, entendeu? Então, foi uma coisa que foi realmente uma paixão mesmo
E olha que eu nunca imaginei ir lá trabalhar, porque era uma coisa também que meu pai via, e acho que os pais às vezes têm esse pensamento, era muito difícil, era muito árduo, era muito esforço, era muito trabalho, entendeu? Então, era um sustento, mas era muito difícil, entendeu? Então, na cabeça dele, eu tinha que ir para outro lado. Só que eu comecei não só querer estar lá, mas como traçar todo o meu futuro e meu plano de vida através de lá, entendeu? Entendi. Que sensacional isso. E hoje, Júnior, eu sinto que vocês estão... Não que não fosse mais profissional, mas você agora tem um CEO, né? Isso. Isso aí é algum passo para aposentadoria? Olha, aposentadoria não, mas eu acho que a Casa Flora, se ela ficar dependente do Júnior e do Neto ou de algum sucessor, ela tem um risco futuro muito grande, né? Por quê? Porque o nosso mercado mudou, né? Os nossos concorrentes já não são mais os mesmos, são fundos, são indústria de vinho, são importadores de fora vindo aqui para cá. Então você tem que trazer um profissionalismo com uma visão, às vezes, de processo, de operação, um pouco diferente do que às vezes a gente tem. Às vezes a empresa familiar, ela tem um jeito de ser muito próprio e às vezes ela é mais lenta em alguma gestão. E pode pecar, né? Pode pecar. Às vezes ela não está tão atualizada em alguns processos. Às vezes ela tem um nível de cobrança que às vezes não é como esse nosso mercado cobra. Então, se a gente trazer um diretor de operações, até porque nós somos dois, né? Então, eu e o Neto, às vezes a gente tem opiniões que são diferentes, né? Então, sim, é importante ter um cara que executa uma decisão dos três, entendeu? Então, a gente colegia todas essas decisões entre três pessoas e ele opera, e ele que delega, e ele que cobra o time, e ele... Até porque você não tem um que cobra mais pesado, o outro que cobra mais leve. Então, você tem um cara só cobrando de uma maneira única e você... Inclusive, você até tem uma renovação, às vezes, de mentalidade, posturas, e aí você começa a criar certos processos que eu acho que isso vão deixar a empresa mais sustentável, entendeu? Ela vai dar mais fortaleza para a empresa. Sem perder o DNA dela, porque isso você não pode perder, né? Você tem que manter quem você é, mas você tem que estar mais atualizado em termos de competitividade com o que você encontra hoje em dia, entendeu? Então, hoje eu vejo uma empresa muito mais preparada para os próximos anos do que ela estava talvez antes. Então, e é importante também porque amanhã, sei lá, às vezes os meus filhos serão sócios, mas não vão estar lá dentro, entendeu? Eles vão ser sócios de um negócio... Tem quantos filhos mesmo? 3 filhos. 3 filhos. Então, assim, às vezes... Nenhum deles trabalha lá? Nenhum deles trabalha lá, ainda estão em idade de faculdade. Está com 22 anos, a idade que você começou. Medicina, está indo lá para medicina. Então, essa daí é uma vocação... É outra coisa. Está fazendo direito, está no 2º ano, e o moleque está no 3º colegial. Então... Do direito até que acho que dá. Mas eu digo assim, mas precisa ver, né, se tem vocação para isso, né, se eles vão querer. Então, às vezes é importante você deixar um patrimônio rentável para eles, como renda futura, que eles podem ou não estar, dependendo da vocação deles, da qualidade que eles vão poder prestar ou não para a empresa, entendeu? Sim, é verdade. O Júnior, como que você vê a Casa Flora... O que a Casa Flora se diferencia do mercado já nessas questões competitivas em relação a outras empresas? Eu vejo que a Casa Flora ela tem uma operação... As suas principais vantagens. Eu vejo que é o portfólio. Por quê? Porque normalmente uma importadora ela é só vinho ou só vinho e alimento... É difícil alguém ter vinho, alimento, destilado, cerveja, água. É incrível. Então, esse portfólio eu acho que é uma fortaleza. Por mais que seja difícil, porque é mais difícil porque você tem mais itens para você gerenciar de categorias muito diferentes. Então, você tem que tentar ser competitivo em todas elas. Mas eu acho que o diferencial nosso em relação a isso é o nosso portfólio. E por que a gente pensa no portfólio? Porque eu vejo, e aí é uma mentalidade que a empresa tem, tudo que a gente vê que é legal lá fora, preço competitivo e que realmente tem potencial do nosso consumidor gostar, a gente quer trazer. Então, por isso que a gente não se limita a um portfólio ou a um segmento específico. Então, eu acho que esse é um grande, pelo menos para mim, como diferencial inicial, eu acho que é esse. Eu acho que o portfólio é... Não, e a sua loja ficou linda, né? Ficou linda, ficou bacana. Ficou muito legal. Bacana.
Vocês pretendem expandir de loja? Não, a loja ali, a gente serve como um showroom, né, pra gente, porque a gente nasceu ali, a gente nasceu com porta aberta, é o que a gente fala, né, porque a gente nasceu num ponto comercial. E a gente, para ser varejista, eu acho que é um segmento muito específico, você tem que ser muito focado e você tem que ser muito bom. A gente realmente prefere ser parceiro do trade do nosso cliente do que realmente focar lá na nossa loja, entendeu? Mas você acha que você é um varejista porque você tem muitas marcas de luxo lá. Você tem aquela água... A Voz. Você tem o melhor Ramon do mundo, que é o espanhol. Que, aliás, é Carvalhais. Carvajal. Carvajal. Eu até falei, nossa, eles são donos e não quer falar. Aí você tem os whiskies, o Jura, tem o Dalmor, que é incrível. Aqueles vinhos que vocês têm. Então, eu acho que você está muito no mercado de luxo, né? A cerveja Paulani. Sim. Eu não vejo ali varejão, sabe? Não, sim. Quando eu falo varejo, é o seguinte... Hoje, queijo, enfim, vocês têm muita coisa boa. Hoje o Brasil é um país continental. Vamos dizer, eu tenho muito... Eu vejo algumas importadoras indo para uma estratégia de abrir loja, mas eu fico pensando, poxa, para você atender todo o mercado, você tem que ter um projeto de lojas absurdamente grande. Porque... Você sozinho chegar para você não depender do seu cliente varejista é muito difícil, entendeu? Então, por exemplo, se eu não tenho hoje... Se eu vou depender só de mim para eu vender Voz, eu vou ter que ter muitas lojas com potencial de venda de Voz, entendeu? Então, é muito mais... Não fácil, mas é muito mais, talvez, coerente que eu tenha uma boa penetração nesse varejo que consegue vender Voz... que são os supermercados, são alguns bons restaurantes, tudo, são grandes hotéis, porque para mim eu consigo criar vários pontos onde o consumidor ache Voz, entendeu? Sim. Se eu for tentar ir sozinho, eu tenho que ter uma gama de lojas tão absurda que é impossível cobrir todo o Brasil, as suas pontes são outras. São outras, exatamente. Entendi. Então a gente quer ter a Voz disponível em todo o Brasil. Óbvio que eu vou ter uma página web, caso o cara não ache, o cara vai vir lá ou vai lá no meu cliente. Mas se eu depender de uma loja física minha para as pessoas terem acesso a esses meus produtos, eu teria que ter muita loja. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu produto ganhe destaque na loja do meu cliente para que o consumidor consiga estar lá com ele, entendeu? Você sabe que foi na sua loja que eu vi pela primeira marca, a primeira vez a marca Stanley. Sim, dos copos Stanley. Que depois explodiu. Explodiu, é verdade. Virou moda. É verdade. Mas vocês foram os primeiros a trazer? A gente, na verdade, a gente fez uma parceria com um cara que trazia para ter lá na loja, porque ele via que tinha fit por produtos importados, que a gente vendia de alto ticket, então ele entendia que na nossa loja cabia, porque o ticket é alto. Entendeu? Hoje tem tipo Stanley um monte de lugar, né? Mas hoje em dia até virou... Não, eu não tinha, juro, não tinha visto em nenhum lugar. Eu também. Eu acho que vocês foram os primeiros a trazer aquela... Fomos. Né? Aquelas manteigas também que vocês trazem. Enfim, tem tanta coisa boa. Tem. Tô até salivando aqui. Aí eu olho pra você magrinho e fico com raiva. Ai. No geral, se você fosse falar no geral, a maioria dos seus vinhos são de que região da Europa? Portugal, você é mais forte? Em termos de portfólio de vinho... Desculpa, você também tem Chile, né? O Chile é o mais forte sempre porque o Chile representa 40% do mercado brasileiro de vinhos importados, né? Tá. Então, a força do vinho chileno, principalmente por causa do reservado, é muito forte. Então, como volume, Chile é mais forte. Depois a Argentina... Sim, Chile e Argentina são os mais fortes. A gente é muito forte em Itália. Itália a gente tem uma tradição muito forte, marcas muito fortes como Lucarelli, como Corbelli. A Lucarelli é incrível. Então a gente tem umas marcas italianas muito fortes, então a gente é muito forte em Itália. Agora, depois é Portugal e Espanha. A França a gente mudou muito o portfólio nosso do ano passado para cá, está indo super bem, mas é um mercado menor, né? França já é um mercado mais luxo, tem muito importador especializado em França que faz um bom trabalho. E champanhe você tem o quê? Champanhe a gente está com Mandoá e com Deutz. São duas marcas. A gente está com 2 portfólios, porque Deutz realmente virou uma coisa super premium e Mandoá virou uma coisa... Não entrada, porque não existe champanhe de entrada, né? Champanhe é sempre champanhe. Mas é uma marca um pouco mais acessível e Deutz é uma marca premium nossa. Como é que chama? Deutz. Você sabe que eu acho que eu nunca tomei? Deutz é muito, muito bom produto. Bom, eu não sei se você vai achar estranha essa pergunta, você me fala. Qual é a sua visão para o setor de hotelaria
e alimentação? Porque você vende para hotelaria e alimentação. Assim, o que eu vejo, né? Eu vejo um setor melhorando muito a parte de restaurantes dentro deles, né? Eu acho que a hotelaria, nos últimos anos, pós-pandemia, ela viu que o hóspede ele quer ter uma experiência no hotel, não só no quarto. É importante você ter uma boa gastronomia também que você entrega. E eu pelo menos tenho notado uma grande evolução nesse setor nisso. Então, um cuidado maior com a carta de vinhos, com a proposta, que restaurante que eu vou ter, com qual proposta. Então, eu vejo que a evolução tem sido não só por grandes hotéis, grandes resorts, isso sempre teve e vai continuar tendo, mas eu acho que o carinho que o setor está tendo com isso mudou muito. Eu vejo hoje muito, a gente recebe muitos clientes lá que estão sempre vendo produtos novos e falando de algumas parcerias, um cuidado com um azeite melhor na mesa, um cuidado com uma seleção boa de vinhos. Então, eles estão vendo que isso agrega, porque o hóspede hoje, eu acho que ele além de viajar muito, às vezes, até para fora, ele quer ter uma boa experiência completa, entendeu? E aí não é só no quarto. Eu acho que o restaurante hoje pesa muito. Pesa, né? Pesa muito. Hoje a gente vê os hotéis crescendo o número de restaurantes. Exatamente. Né? Que é uma coisa impressionante. Se você fosse indicar alguns produtos da sua loja para o pessoal comprar agora, me faz uma lista de 10 aí. Vixe, Maria. Não é difícil, vai. Não, o problema não é difícil. É que selecionar, né? O problema é quem eu deixo para fora, né? Não, eu acho que você pode ajustar muito isso com o gosto pessoal. Eu acho que a gente tem algumas coisas que são muito boas e que a gente já sabe que o consumidor gosta muito, né? Então, falar de Santa Carolina, que é uma marca que está super presente lá no varejo, é uma das principais marcas chilenas, é uma coisa que... É uma delícia também. Então, que tem um vinho reserva, tudo. Agora, a gente tem hoje... Então, falou um. Já falei. Acho que Norton é uma linha muito bacana. A gente está aí, principalmente com os brancos da Norton, tem sido muito bons. Ramon Seleção, eu acho que o Carvajal, ele realmente é um produto... É demais. Único, assim. Nossa, salivei. Eu acho que a Paulaner, porque o Brasil é muito cervejeiro, né? E sempre tem um... Gente, não é qualquer um que toma essa cerveja. É verdade. Mas ela é boa, hein? Ela é boa demais. Ela é boa demais, é leve. Um item que tem feito um sucesso, que a gente lançou no passado, é um negócio absurdo, é um licor de pistache da marca Bottega. É mesmo? É maravilhoso, tá fazendo um sucesso absurdo. Nossa. Pistache tá meio de moda, né? Tem gente que fala que pistache que é a nova Nutella, até tem gente falando, né? E tá super de moda. Então, esse licor de pistache é incrível. E aí você toma ele em que momento? Gelado. Deixa na geladeira. Depois da refeição. Depois da refeição. Ele é uma sobremesa maravilhosa. Nossa, gente. A gente até que joga em sorvete, assim, que é uma coisa... É muito gostoso. Nossa Senhora. É muito gostoso. Delícia. O que mais, hein, que eu vou falar? Então, já foi 4. Não, 4 não. 4. A gente tem uma massa que eu particularmente adoro muito, que é da Paganini, que é uma linha, que é um fettuccine, que é um nidi, que ele é uma massa redonda, grande, que ele é uma massa super suculenta, que eu também adoro, é uma coisa que eu gosto muito, também tem feito muito sucesso para mim. Como era sem Porque como ela é uma massa, aquele ninho, né? Ela faz aqueles ninhos, então ela absorve muito bem aquele molho. Quando você faz um bom molho, ela fica muito suculenta mesmo. A gente realmente Essa é Itália? Muito. Itália. Whisky, para mim, Dalmor é uma coisa absurda, né? A gente, graças a Deus, conseguiu esse ano uma locação maior, então tá chegando o Dalmor aí agora nesse mês, então... Nossa, ele tem quantos? Tem aquele de 10 anos, né? Ele é 12, 15, 18 e o King Alexander, que é 21. Ele é uma linha espetacular. Hoje é uma das marcas mais premiums que tem hoje no mundo do whisky. E a garrafa é incrível, né? A garrafa é incrível. Ela vira um enfeite. Exatamente. O que todo mundo guarda. Eu acho incrível aquela garrafa. 7. Vamos lá, então. Falta mais 3. Eu acho que o Champagne Deutz, para mim, é um dos melhores
um dos melhores champanhes que existe no mundo. O nível desses grandes casas de champanhe é uma coisa espetacular. Você pode falar o preço que está hoje? Não, ele é um produto mais alto. Ele é um produto que daí está uma faixa de uns 700, 800 reais mais ou menos. Mas é um produto top, extremamente top, muito bom. A gente tem um vinho espanhol que tem feito sucesso muito grande também, que chama Petit Vega. Petit Vega? É um Petit Vega. Não tem a ver com Vega Sicília, mas ele tem esse nome por direito, não é uma cópia tal. E é um produtor espanhol. Ele é um Ribera del Duero com bom corpo, não é muito pesado. É um vinho custo-benefício muito legal também, que eu gosto. Carne. Vai muito bem com uma carne. Muito bem com uma carne. Aquele vinho que limpa a boca, que a gente fala que é um vinho bastante, que tem muita cremosidade. E mais, a última é a sua indicação. E o último da minha indicação... Gin você tem? Gin eu tenho. Tem um gin chamado Citadelle, que é um gin italiano? Francês. Francês. Que é feito com base de álcool de vinho. É um gin super aromático, super gostoso, funciona super bem também. Muito bem lembrado do gin. Para quem gosta de um bom gin tônica. Porque tá meio que na moda também, esse negócio de... Então... eu acho que agora se consolidou, né? Os drinks, se consolidou. Mesmo por um bom Negroni também, né? Que hoje também tá muito... Você traz Negroni também? Não. Mas esse gin vai muito bem lá no Negroni. A gente faz ele com o Fernando de Castilha, que é um vermute espanhol também, fica uma delícia. Que delícia. Olha, gente, as 10 seleções do Neto aí. Você tem qual que é o endereço lá? www.casaflora.com.br. Adorei, obrigado pelas indicações. Imagina. Eu acabei pulando aqui, mas eu tinha mais uma pergunta em relação à questão da família. Como que é a cultura familiar e os valores da empresa são refletidos, mesmo com essa mudança que você está fazendo, profissionalizando mais ainda as operações? Como que está sendo essa abordagem para o cliente? Enfim, como que tem sido? Como que você manteve aquela essência do seu pai, da Flora, como que você tem? Porque é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que é um desafio, porque até por conta dessa geração, né? Porque você vai... Quando você renova esse time, e até porque algumas pessoas vão saindo, até por... Eu soube que você tirou alguns familiares da empresa, né? Não, na verdade eles estão em outras funções. Eles não estão em funções executivas mais. Eles estão em funções ou de governança, ou estão lá de conselho, né? Até porque é uma questão também de que a gente tem que ser correto com profissionalismo quando a gente manda essa mensagem lá para a empresa. A gente não pode deixar pessoas, às vezes, que estão em funções que também não estão rendendo o que deveriam render. Não estão entregando. Exatamente. E elas, às vezes, também não estão felizes ali. Então, a gente fez uma mudança foi muito bom, inclusive para eles também. Ninguém me contou, tá? Eu conheço as pessoas e eu soube que... mas eles estão super felizes também, porque a gente realocou para outras funções que estão indo melhores ainda. Que bom. E eu acho que para você manter a cultura, primeiro, eu acho que você tem que deixar claro aquilo que você quer mudar na empresa, aquilo que não mexe na empresa, né? Então, você falou muito bem de valores familiares. Por exemplo, hoje a gente trouxe lá no almoço um funcionário nosso que ainda é funcionário ativo, mesmo não trabalhando lá nesse dia a dia, porque ele já não pode mais, que é uma pessoa que começou a trabalhar com meu avô em 1951. Caramba! Ele trabalha com a gente há 73 anos. Ele trabalhou primeiro com meu avô. Nossa Senhora! Depois está trabalhando conosco. É um senhor de 92 anos. Ah, que bonitinho! Então, hoje fizemos um almoço especial para ele, com a família, e ele com a esposa, e lá com a filha dele. Então, eu acho que esse é um tipo de exemplo... Parabéns! Que mostra que você tem coisas mexíveis na empresa, mas você tem coisas que você não negocia, entendeu? Então, respeito interno... o tom de comunicação que a gente quer dar com esse nosso mercado, que é um tom mais acolhedor. Por mais que eu tenha que brigar, às vezes você tem uma competição difícil e feroz, mas eu não posso perder certos valores que eu tenho, entendeu? Essa intimidade que a gente tem com todo o mercado. Então, a gente quer muito que quem nos representa na ponta tenha esses valores em mente, entendeu? Então, para mim, lá para o meu pai, lá para o meu tio também, eles sempre tiveram muito isso, entendeu? Muito contato com o mercado, muita amizade, muita transparência, muito olho no olho. E a gente quer que as pessoas sejam assim também, né? Óbvio,
O mercado está mais competitivo. Hoje em dia, o relacionamento pessoal pesa, mas a gente sabe que tem um negócio por trás que, se não for rentável, se você não der lucro para o seu cliente, você não vai ficar. Então, eu acho que tem um fator competitivo importante, processos, ser mais eficiente, tá ótimo. Mas com o nosso DNA, com o nosso jeito, com o nosso Sem jeito perder. de ser Casa Flora, entendeu? Sem perder isso. Que legal, parabéns, hein? Obrigado. Neto, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Tem alguma coisa a mais que eu não perguntei que você gostaria de falar da Casa Flora? Da Casa Flora? É. Não, você cobriu bastante coisa. Eu acho que a gente tem aí uma questão de futuro mesmo, que a gente sempre pensa muito, né? Quais os desafios futuros nossos que a gente vai ter. A gente realmente tenta se preparar muito para isso, e isso não tem jeito de fazer senão pondo mais pessoas na mesa que tenham experiência, que nos ajude a plantar esse nossos próximos 54 anos, né? A gente fez 54 anos hoje, mais 54 anos hoje. Então, assim, a gente precisa realmente estar cada vez mais dinâmico, né? Eu acho que o mundo é dinâmico, está mais desafiador, né? Então a gente realmente não pode ficar parado no tempo. Então a gente realmente pensa muito, não só... E um dos motivos de eu e o Neto estar mais liberado até de funções executivas é exatamente isso, para ir mais para o estratégico e menos desse executivo, entendeu? E o relacionamento, né? E o relacionamento. Que é muito importante. Bom, você é um cara genial nisso, você é um cara Imagina. que... Verdade, e é mesmo. Imagina. E até ligando muitas pontas, inclusive, né? Sim, Então é muito importante isso. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensa sobre casamento. Para mim, eu sou muito realizado no meu casamento. Faço agora em julho 25 anos de casado, 3 filhos. Para mim, eu acho que é um alicerce importante na minha vida, né? Acho que o casamento... Eu sou muito feliz no meu casamento e tenho na minha mulher um grande porto seguro. Legal. Filhos. Eu falei para minha esposa depois que a primeira filha nasceu, eu falei, casar é bom demais, mas ter filho é uma coisa inexplicável. Para mim, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. É uma realização pessoal muito boa, por mais que tenha problema, dor de cabeça, conflitos, mas para mim é muito bom. Legal. Um lugar. Casa. Sua casa. Minha casa. Olha, você é o primeiro que fala isso. Minha casa. Disparado. Nessas entrevistas todas que eu fiz. Minha casa. Uma paixão. Uma paixão... Seu personal, porque você emagreceu. Eu acho que eu sou apaixonado pela vida, cara. Eu tenho tanto a agradecer a Deus e acho que eu sou apaixonado pela minha vida, porque a minha vida realmente... Eu tenho, por mais dificuldades que a gente tenha na vida, eu sou muito feliz por tudo que eu consegui com ela. Legal. Júnior, um desprezo. Desprezo? É aquilo que te dá um asco, um desprezo. Cara, mentira. Eu não aguento mentira. Eu tenho um negócio com mentira que me faz mal. Eu acho que a gente tem que ter um senso de justiça e isso daí, para mim, mentira e injustiça me faz muito mal. Neto, o que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Olha, essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta é difícil. O que eu não faria de novo? Você acha difícil? Eu acho difícil porque eu acho que a gente acaba sempre errando com um sentido de aprendizado, né? Sim. Eu acho que a gente por mais que seja a maior besteira que a gente já fez na vida, a gente acaba isso levando a alguma coisa de formação. Não sei, eu não lembro. Ótimo. Assim de algum fato que eu me então você vê tudo isso como... que eu tenho. Não tenho assim. Um livramento. Livramento. Você já foi assaltado? Já fui assaltado. Nossa. Olha que eu não sabia, hein? Eu acho que eu fui assaltado uma vez na empresa, com um cara na arma com a gente lá com meu pai. Acho que isso foi muito difícil. Sério? Que ano que foi isso? Foi na década de 90. A gente ainda estava lá na Santa Rosa, faz muito tempo. Isso foi realmente... Foi muito chato. Porque você não só temer pela minha vida, como a vida dele, né? Tadinho, né? Um cara armado, apontando a arma pra gente é muito ruim. Então foi um livramento. Foi um livramento, bem lembrado. O que você diria a você aos 30 anos? Você encontrou com o Neto... desculpa, com o Júnior aos 30 anos. O que você faria? Eu acho que...
30 anos você está muito na emoção, muito na força, muito na... E às vezes você quer fazer tudo com impulso, com coisa. Eu acho que respira um pouco mais, analisa um pouco mais, aprofunda um pouco mais os seus estudos. Estudos assim de, né, não ir só na gana, né? Tentar entender que você precisa um pouco mais de sabedoria ainda na vida. Que legal, parabéns. Obrigado. Queria te agradecer, Imagina, Júnior, por você ter agradeço. vindo. A gente está sendo patrocinado pela Le Creuset, então eu queria te dar um presente aqui. Não, são lindos, do né? pessoal. Eles são, bom, para mim, a gente que trabalha com coisas de cozinha, sabe o quanto a Le Creuset, a qualidade das panelas, enfim, de todas as canecas. Dessa vez é caneca, não é panela, tá? Não, mas diga assim, mas são lindos, são lindos. Tem em casa também. Obrigado. Eu queria realmente agradecer a sua presença. Muito Imagina, obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.